Vamos lá então, pessoal. Tá acabando, hein? Agora vamos para os exemplos. Exemplo 1. Uma onda tem frequência de 8 Hz e propaga-se com uma velocidade de 200 metros por segundo. Qual é seu comprimento de onda? Então vamos lá. Velocidade é comprimento de onda vezes frequência. Então, o comprimento de onda seria, eu passo a frequência dividida, então o comprimento de onda seria a velocidade dividida por frequência. Velocidade é 200, frequência é 8, então meu comprimento de onda é de 25 metros. Um exemplo de aplicação bem simples para a gente entender. Exemplo 2. A figura representa, num certo instante, o perfil de uma corda que está se propagando da esquerda para a direita numa onda. Na propagação da onda, cada um dos pontos da corda executa um movimento harmônico simples de amplitude de 10 cm. Em x igual a 20 cm, o mínimo do intervalo gasto do ponto para ir à posição 10 cm até o ponto mais 10 é de 0,4. Nessas condições, calcule. Então vamos lá, vamos tentar interpretar o gráfico primeiro. Esse gráfico ele tem um eixo y, que ou seja, a corda propagando na vertical, e também tem um eixo x, que ela propagando na horizontal, certo? Então, eu já posso falar para vocês que essa daqui é uma corda com uma propagação transversal, né? Então, vamos lá. Amplitude seria de 10, Porque, olha, ele sobe 10 para cima, 10 para baixo. Então, beleza, essa seria a amplitude. Agora, vamos entender o que ele está falando aqui. Ele sai do ponto menos 10 centímetros até o ponto mais 10 centímetros é de 0,4. Ou seja, ele está falando que para sair daqui até aqui, ele gasta 0,4 segundos. Mas um movimento completo de uma onda, ele tem que subir e descer. Lembra que um comprimento de onda completo, ou ele começa daqui e termina aqui, Ou seja, de uma crista para uma crista ou de um vale para o próximo vale, certo? Ele me deu o tempo só para sair de um vale e ir até a crista. Então, para eu encontrar o tempo total, se daqui do vale até a crista foi 0,4, dessa crista até o outro vale para fechar a periodicidade vai ser mais 0,4. Então, seria 0,8 segundos de período, certo? Se eu sei que o período vale 0,8, Olha só, se aqui eu tenho 0,4, Se para completar eu tenho mais 0,4, então teria 0,8, Se o meu período é 0,8, a frequência é 1 sobre período. Então minha frequência vai ser 1 dividido por 0,8, que vai me dar 1,25 Hz, certo? Vamos ler agora o item B. A velocidade de propagação. Velocidade é comprimento de onda vezes a frequência. Qual que é o comprimento de onda dela? Olha só. Aqui é 0, Para ela se repetir, ela se repete quando eu tenho 40 centímetros. Mas eu não posso usar centímetros. Então eu tenho que converter 40 centímetros para metros. Ou seja, 0,4 metros, Então, vamos lá. 0,4 metros seria meu comprimento total, E o comprimento total ele é dado, então, nesse caso aqui eu defini ele como sendo entre as duas cristas, mas poderia ser entre os dois vales, também ia chegar no mesmo valor, Então, olha, entre os dois vales aqui, de 20 até 60 também são 40 centímetros, então tá tranquilo, tá? Então, vamos lá. Velocidade de propagação é o comprimento de onda vezes a frequência. Comprimento de onda 0,4, frequência 1,25. A minha velocidade de propagação dessa onda, então, é de meio metro por segundo, beleza? Exemplo 3. Vamos lá, então. Pela extremidade A de uma corda longa, tensa e horizontal, uma fonte começa a executar um movimento harmônico simples e 0,7 segundos depois, a mesma se apresenta com a configuração AB. Aqui é o A e aqui é B, ou seja, depois de 0,7 segundos ela fez toda essa oscilação que vocês estão vendo aqui. E ele pergunta, qual é a frequência de movimento da onda que se propaga para a direita? E essa pergunta é muito capciosa, porque 0,7 segundos não é o tempo que ele leva para girar um pulso, é o tempo que ele leva para girar tudo isso de pulso. Aí é só a gente contar para saber quantos pulsos foi, Olha,
De uma crista até uma crista, um pulso, 2 pulsos, 3 pulsos, certo? Na verdade, né? Vamos lá, um pulso, 3 pulsos, não, um pulso. Aqui, nesse caso, ficaria mais fácil fazer daqui, né? Olha, um sobe, um desce e volta. Então, aqui seria um comprimento de onda, 2 comprimentos de onda, 3 comprimentos de onda, mais meio comprimento de onda. Então, ou seja, em 0,7 segundos, a corda oscilou 3 comprimentos de onda e meio. Ou seja, em 3,5 lambda, eu gastei 0,7 segundos. Para ter um único comprimento de onda, eu vou ter em x segundos. Posso resolver por regra de 3, né? Então, resolvendo aqui em regra de 3, multiplicando em cruz, né? Eu corto aqui lambda com lambda, né? Então, fica 3,5 igual a 0,7, e assim como o 1 está para x, eu defino que o meu período de oscilação vai ser então de 0,2 segundos, certo? Se eu tenho o meu período, a frequência é 1 sobre período. Então, 1 sobre 0,2 que vai me dar 5 Hz. Ou seja, resolvi o item A 5 Hz. Aí ele fala, se a distância entre uma crista e um vale é 20 centímetros, ou seja, se metade do comprimento de onda, né, porque entre crista e um vale é só metade, então o total seria de 40, qual é a velocidade de propagação? A velocidade de propagação, então, seria de... Olha só, eu fiz errado. Não, peraí. Eu fiz errado mesmo. Ó. Se a distância entre uma crista e um vale é de 20 centímetros, certo? Da crista até o vale é 20 centímetros. Para completar, seria o dobro. Então, seria aqui 0,4 meu comprimento de onda multiplicado pela frequência, que seria de 5 Hz, calculei. Então, a velocidade de propagação seria de 2 metros por segundo. Olha só, o professor fez errado. Eu não vou corrigir, vou deixar assim, porque é interessante, né? Para você ver como é capcioso, tem que prestar muita atenção no texto, tá, gente? Mas é isso aí, a correção tá certa. Pelo menos eu falei correto para vocês. Exemplo 4. A figura representa 2 instantâneos no perfil de uma corda por onde está se propagando uma onda periódica, da esquerda para a direita. O traço cheio corresponde ao instante t igual a 3 segundos e o pontilhado t igual a 4 segundos. Determine a velocidade de propagação da onda e a sua amplitude. Vamos começar pela amplitude, que está fácil, né, pessoal? A amplitude ela vai de mais 10 para menos 10. Então, a amplitude é 10 centímetros, está resolvido. Agora, eu preciso pensar na velocidade. A velocidade é o quê? É a diferença de espaço dividido pelo tempo, né? Olha só. Vamos acompanhar aqui. Um comprimento de onda completo seria quando ela começa a se repetir. Então, olha, se ela sai do zero, né? Aqui ela fecha o comprimento dela, certo? Então, ela teria um comprimento de 40 centímetros, certo? Depois de 1 segundo, olha onde foi a posição de repetição dela. A posição de repetição dela foi para 50, né? Ou seja, em 1 segundo ela andou 10 centímetros, certo? Ou seja, a posição final da minha onda agora é 50, a posição inicial era 40. E o tempo final é 4 segundos e o tempo inicial é 3. Substituindo isso daqui na minha equação, então, eu vou ter que a velocidade de propagação é de 0,1 metros por segundo. Também é uma outra forma de calcular a velocidade de propagação da onda, beleza? E o período? Vamos lá. Velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência, né? Então, eu posso dizer que se a velocidade é de 0,1 e o comprimento de onda é 0,4, né? Porque 0,4 ela começa aqui em 0, 40 centímetros, né? 0,4 metros. Então, a frequência seria 0,1 dividido por 0,4, que vai me dar 0,25 Hz, né? Se esse daqui é a frequência, o período é o inverso da frequência, que vai me dar um período de 4 segundos, tá certo? Então, em 4 segundos, a cada 4 segundos, ela faz o movimento completo dela, tá? Bom, vamos lá?
E com isso, olha só que beleza, pessoal, a gente encerrou a atividade dessa semana, tá bom? Então aguardo vocês no exercício e até semana que vem. Um abraço.